Paramos então nesse, né? Então nós continuamos falando. O controle de estoque que nós falamos um pouquinho, né? E o que nós estávamos falando? Muito se ouve falar sobre gestão e controle de estoque, mas muitos gestores ainda não sabem exatamente como ele é e é feito e quais benefícios eles trazem para as empresas, principalmente tratando de PME, que é as pequenas e médias empresas. Fazer com que o controle de estoque seja otimizado é uma tarefa que todos os empresários e gerentes devem ter em foco, pois as vantagens vão bem além de manter os itens bem organizados em um espaço separado, né? Então, vai muito além disso, né? O controle de... Então, agora a gente vai falar só rapidinho sobre um passo a passo, né? Um passo a passo, a gente falou bastante exemplos do controle de estoque, né? Realiza o inventário. Esse procedimento é obrigatório e exige atualização constante. Listar todos os produtos estocados e as quantidades de cada um. Então, cada um, no caso, esse inventário é isso, né? Conforme as entradas e saídas que acontecem, né? Em cada um. Automatize o controle de estoque, ou seja, a tecnologia auxilia na localização de produtos e na atualização do inventário. Fazer isso por meio de manuais é obsoleto e exige muito tempo, o que se reflete em custos elevados. Então, por isso, né, hoje, devido à tecnologia, por isso tem, né, essa automatização. Treine os colaboradores. A equipe deve estar pronta, né, para executar as atividades de gestão de estoque. É importante que um líder de equipe se responsabilize pela verificação rotineira desse controle e monitore, né, o funcionamento do sistema. Conheça os tipos de controle de estoque possíveis, né? Então, esse processo pode ser dividido, né, em dois tipos de classificação: permanente ou temporário periódico. É o acompanhamento permanente, né, em tempo real, que prevê a reposição sempre no que o limite mínimo de um item é atingido. E o temporário ou periódico é completamente a análise de gestão do estoque, que é usado para manter o balanço patrimonial. Seu objetivo é evitar a falta de um produto. Já a mensuração, que é a divisão do estoque, é entre físico e valor monetário. O físico é o acompanhamento em relação à quantidade que o estoque tem, né? E o valor monetário é o cálculo de investimento dos custos de cada produto. Lembra que nós falamos sobre a classificação ABC, que era sobre os cálculos dos produtos. Por fim, tem as três possibilidades de um modelo de controle, que é o mínimo, a renovação periódica e o fim específico. Ali continuamos então nosso passo a passo, otimize o estoque. O que é otimizar estoque? A quantidade de produtos armazenados deve estar em equilíbrio, sem faltas ou excessos, né? O controle permite a otimização desse processo pelo conhecimento da rotatividade das mercadorias e as possibilidades reais de venda. Estabeleça uma margem de perdas e danos. Em certos momentos, ocorrerão perdas por melhor que seja a gestão realizada. E em alguns casos, pode ser até uma perda dupla na compra e na venda, né, desse produto, caso dos itens com validade vencida. Por isso, é essencial definir um limite de perdas, né? Então, por isso que ele estabeleça uma margem de perdas e danos, né? Então, é essencial definir esse limite de perdas e danos, busque se manter dentro da meta, né? É o próximo. Calcule os custos de armazenamento. Controle de estoque em pequenas empresas contém custos relativos ao espaço utilizado, equipe direcionada e atividade, sistemas adotados, perdas e danos. Avalie o custo e busque elevar a eficiência. Promova produtos parados. É o outro passo a passo nosso, né?
Os itens sem giro devem ser alvo de uma estratégia específica para evitar que fiquem encalhados. O ideal é oferecer desconto ou promoções para vendê-los mais baratos e fazê-los sair do seu estoque. Desse modo, é possível apostar em itens mais valorizados e com mais vendas. Cuide com o picking. Essa é uma atividade de separação e preparação do pedido, a fim de ser entregue ao cliente. É comum haver problemas nesse processo, que geram conflito com os clientes e mais despesas. Por isso, tenha cuidado extra para evitar o envio de produtos com defeitos, errados ou fora do prazo, né? Esse era o passo a passo. Agora, as 7 medidas para melhorar a gestão no nosso estoque, ou seja, para melhorar o controle no nosso estoque. Lápis e caderno, que nós estávamos falando, até funciona no passado, mas hoje não precisa. Pelo menos tem que ter as planilhas de preferência de cada empresa que quer controlar, né? Então, quais são essas 7 medidas que nós temos hoje? Como nós falamos ali no passo a passo, automatizar, ou seja, usar a tecnologia a favor do controle de estoque. Crie padrões e regras para organizar o estoque. O espaço onde você armazena as mercadorias precisa ser organizado e limpo. O lugar de cada mercadoria precisa estar definido conforme requisitos de armazenagem, temperatura, umidade e circulação de ar. 2. Defina processos e responsabilidade. Relatórios de inventários, indicadores, fluxo de entrada e saída, organização física, atualização de informações, as diferentes etapas e tarefas associadas à gestão e controle de estoque precisam estar definidas, com responsáveis por cada um. 3. Desenhe o fluxo de entrada e saída. Construa um fluxo ou apenas escreva o passo a passo de cada entrada e saída de mercadorias. Quanto mais clareza você tiver sobre responsabilidade, mais simples você consegue resolver os problemas. 4. Controle com rigidez. Identifique tudo que você tem, armazenando, seguindo os padrões que definiu previamente. Garanta também o controle sobre entradas e saídas, contando com os responsáveis por cada etapa. 5. Defina datas e períodos para compras. Selecione fornecedores de confiança e programe pedidos. Escolher parceiros comerciais é decisivo para reduzir riscos de ficar na mão. Bons fornecedores ainda permitem negociar prazos de pagamento quando necessário. E, ao mesmo tempo, antecipar pedido por demandas previsíveis. Ajuda a conseguir condições melhores de negociação, ao passo que deixar para solicitar tudo na última hora da margem para a cobrança de preços mais salgados. Parceiro sim, mas negócios à parte não dá certo, né? 6. Defina volume mínimo e máximo para cada produto. Ter um item em um determinado produto é muito pouco. E 100 itens, isso depende de cada caso, da procura dos fornecedores, de sazonalidades, ou seja, sazonalidades é do tempo, né? Então, do tempo que é a procura de cada produto, né? Então, nesse caso, para calcular, considere a velocidade da rotatividade, ou seja, do giro do estoque, o preço pago, a economia da escala em caso de pedidos e a quantidade maior, os prazos de entrega de seu fornecedor, o tempo entre o recebimento da mercadoria e a distribuição para seu cliente final. Você quer o equilíbrio para não deixar de vender nem ficar com mercadoria parada, né? O 7º e o de medidas para melhorar o nosso estoque é: mantenha a operação e controle constantes. Organizados os controles, a hora de trabalhar para fazer o processo rodar. Dá trabalho, mas vale a pena verificar ganhos de produtividade, economia de recursos com redução de perdas. Ou seja, dá para ser feito tudo isso, né? Então, a planilha, a tecnologia e todos esses modelos que nós falamos para ter melhor o nosso controle de estoque, né? Que era o nosso tema que nós falamos hoje sobre
Falamos alguns exemplos, mostramos algumas planilhas, como faz alguns cálculos, o passo a passo do estoque e mais as 7 melhorias da gestão de estoque. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.